Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição, damos continuidade à série Todos Juntos. Desta vez, vamos tratar da reforma política. Para falar sobre o assunto, convidamos o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, o editor executivo da revista Época, Guilherme Evelim, e o colunista da Folha, Bernardo Melo Franco. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. Na TV Brasil, de segunda a sexta, às 11 da noite, está no ar a primeira telenovela angolana, Windek, autêntica superprodução, já exibida com grande sucesso em Portugal no ano passado e também em Cabo Verde e Moçambique. Em Portugal, o título foi Windek, o preço da ambição, e desenrola-se na redação de uma revista editada na capital do país, Luanda. A novela foi uma das 4 que disputou o Emmy do ano passado e só perdeu para uma produção da TV Globo. Os admiradores do gênero passam a ter, na TV aberta, uma alternativa aos cansativos enredos sobre famílias complicadas e amores ilícitos, que se repetem intermináveis há meio século, quando começou o direito de nascer. No último domingo, 9 de novembro, a memória e a história foram acionadas para lembrar diversas efemérides. A mais famosa celebrou os 25 anos da queda do Muro de Berlim, quando a cortina de ferro começou sua fulminante ruína e as duas Alemanhas, separadas pelo ódio ideológico, recuperaram a integridade. O fim da fraude do socialismo real significou também o início da era do pensamento único, com a exaltação do papel do mercado em detrimento do Estado, da solidariedade e dos valores humanistas. No mesmo domingo, o luto se fez presente ao lembrar os 76 anos da infame Noite dos Cristais, quando as milícias nazistas, obedecendo às ordens pessoais de Hitler, fizeram o primeiro ensaio do Holocausto. Quebraram vitrinas e vitrais das sinagogas em toda a Alemanha. Cerca de 25 mil judeus foram presos, enviados para campos de concentração. E 91 foram espancados até a morte nas ruas. Todos os dias são dias para lembrar. Eliane Cantanhede estava na Folha desde 1997. Foram 17 anos como repórter, diretora da sucursal de Brasília e comentarista de política da prestigiada Página 2. Isso sem contar um brilhante currículo anterior na Veja, Globo, Gazeta Mercantil e Jornal do Brasil. Colega de Cantanhede, com quem se revezava na mesma página, Fernando Rodrigues trabalhou na Folha durante 27 anos, sempre como repórter e comentarista. Premiado várias vezes, ele foi um dos fundadores da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Na última quinta-feira, Cantanhede e Rodrigues foram demitidos do quadro de funcionários da Folha. Corre que o extremado gesto decorreu de um corte de despesas na redação. O jornal só comunicou o fato no domingo, no finzinho de uma matéria sobre as novas atrações. Na mesma edição, os leitores do jornal já comentavam a inesperada degola. A coluna da ombudsman ouvidora não foi publicada neste domingo. Sua opinião sobre o episódio é ansiosamente aguardada. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através das nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. Desta vez, o dia seguinte, o day after, não chegou a durar 24 horas. Na manhã da segunda-feira, depois de proclamados os resultados e da promessa da presidente reeleita Dilma Rousseff de tocar a reforma política, fomos obrigados a assistir
à cansativa reprise de um filme de horror que poderia ser intitulado Onde Morrem os Sonhos. Hoje, apenas 15 dias depois, estamos enfiados no velho e sufocante pesadelo armado pela necessidade de tricotar alianças num elenco partidário com 32 protagonistas insaciáveis. A presidente bem que tentou escapar das armadilhas ao buscar a antecipação do debate sobre a forma de realizar a reforma política. Mas a proposta de uma consulta popular não colou. Se ainda não sabemos o teor, formato e o escopo da reforma, não faria sentido discutir como será viabilizada. Por mais paradoxal e irônico que possa parecer, a única proposta consistente partiu de uma das mais antigas raposas políticas, o ex-presidente José Sarney, fragorosamente derrotado em seu terreiro eleitoral e a caminho da aposentadoria. Num artigo publicado com grande visibilidade na Folha de São Paulo, o senador Sarney fez um inesperado meia-culpa e, ao mesmo tempo, costurou uma série de alterações em nosso sistema representativo enfeixadas num projeto chamado parlamentarismo. Nenhuma repercussão, nem mesmo dele. Vamos ficar nisso? Não podemos ficar nisso. A memória das jornadas de junho do ano passado certamente nos ajudará a sair do atoleiro. Neste segundo episódio da série Todos Juntos, oferecemos alguns elementos para que você participe desta empreitada. Eu entrei na política estudantil. Jovem, fui entrando, fui falando, terminei presidente do centro acadêmico, da Faculdade de Direito, terminei entrando na vida universitária, e na vida universitária entrando no debate político. Quem me inspirou na política foi o senador Alberto Pasqualini, uma das pessoas mais extraordinárias do Brasil. Verdadeiro, autêntico e profundo criador e fundador do trabalhismo brasileiro. Acho que no Brasil, infelizmente, o mal, em termos de partido político, é que nunca nós tivemos partidos políticos com seriedade. Hoje, o Brasil vive um quadro partidário doloroso. São 28 líderes de partido na Câmara Federal. Na hora de colocar em votação uma medida, 5 minutos cada um, meu Deus. O que teria que fazer? Vontade política. Vontade política de fazer reforma política. Reforma política onde tinha cláusula de barreira. Pode ter 300 partidos, mas daí a ele ter direito a usar o microfone, a ele poder falar na televisão, a ele ter candidato a ter dinheiro, ele tem que ter uma cláusula, ele tem que ter uma importância, ele tem que ter uma força determinada. É a primeira coisa que tinha que ser feita no Brasil. A segunda é criar fidelidade partidária. A terceira é as eleições não podem ser como são feitas agora. Eleições como tem no Brasil, com dinheiro à vontade, de empresário e tudo for, e com um candidato em todo o estado, eu sou candidato a deputado e tenho que correr pelos 500 municípios do Rio Grande do Sul, isso é ridículo, não existe no mundo. Não fui reeleito depois de 24 anos aqui no Senado. Havia sido eleito em 90 com 4.201.000 votos, 30% dos votos válidos, 98 com 6.776.000, correspondendo a 43% dos votos válidos, e em 2006 com 8.986.000 e tantos votos, e 803 votos, correspondendo a 48% dos votos válidos. E
ainda preciso compreender melhor as razões porque eu tinha a convicção de ter realizado aqui um bom trabalho. Eu, de fato, gosto muito do meu trabalho como senador, sempre apreciei muito. E este gosto pela vida política refere-se ou tem a ver muito com aquilo que desde menino, adolescência, eu passei a me interessar. Havia tantas desigualdades no mundo em torno de mim próprio e daquilo que eu observava na minha casa e para além dos muros da minha casa. E aprendi com meus pais, Paulo Cochrane Expressi e Filomena Matarazzo Expressi, de que era importante que o nosso progresso também fosse compartilhado para além dos muros da minha casa. Dediquei-me muito a estudar economia e, sobretudo, quais eram aqueles instrumentos de política econômica que pudessem significar a realização de justiça em meu país e no mundo. E logo ao chegar no Senado Federal, eu pensei naqueles instrumentos de política econômica que possam ajudar o Brasil a se tornar uma sociedade civilizada e justa. A campanha é uma coisa, em seguida ignoram o que prometeram e se comprometeram e fazem o que querem. Isso cria, obviamente, uma distância e, portanto, um descrédito. Mas eu diria que isso que mais dá essa quebra da credibilidade é a honestidade pessoal. Esta onda de corrupção que passou a prevalecer no país, não que no passado não houvesse, ou não haja em outros países. A corrupção não é, entre aspas, privilégio brasileiro, mas na dimensão que está sendo, é. Entrei com as mãos limpas, saí com as mãos limpas, continuo com as mãos limpas. Eu acho que isso é um dever de honra de todo cidadão, mas do homem público, sobretudo, é inaceitável que as suas mãos sejam sujas. Na hora de ser eleito, raríssimo é aquele que se elege com a votação exclusivamente sua. Normalmente ocorre que ele é eleito pelos votos que ele teve pessoais e os votos que foram da legenda. É a legenda que acrescenta a possibilidade dele ser eleito. Logo, o partido político continua decisivo. Portanto, o partido tem um papel tão importante que me dói na alma que esses partidos estejam, eu diria, com as portas fechadas para o debate político. Os grandes temas são resolvidos pelos tuxauas, pelos caciques. Aceitam ou não aceitam, fazem acordos. Os parlamentares se elegem e ignoram que o povo os elegeu e fazem o que querem. Tudo porque o povo não tem uma participação real. E a vida democrática partidária está sufocada. São líderes, chamemos de líder, caciques, que mandam e desmandam. E por isso cada um de nós se exclui. Vou dizer-lhe uma coisa muito pessoal. Estou sem nenhum partido político e não tenho gosto de entrar em nenhum. Por quê? Ir para dizer amém? Não. Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente nacional da OAB. Eu queria ver se nesse primeiro bloco nós nos concentrávamos nesses símbolos, nesses ícones da política brasileira, com idades diferentes, mas que representam, digamos, personagens e momentos muito importantes da nossa vida. E são exemplos do parlamentar dedicado, idealista, que se agarra à bandeira. Eu queria, então, a sua opinião sobre esses depoimentos, que são 3 vidas aí, que têm a ver muito com a reforma política, né? Com certeza, Diz. São 3 grandes exemplos da política e do político que o Brasil necessita e de que a sociedade realmente quer. E todos colocaram, de ponto de vista diferente, problemas que são e que devem ser enfrentados nessa
reformulação da política brasileira. O senador Pedro Simon bem disse sobre a questão do financiamento de empresas, que as campanhas eleitorais estão cada vez mais caras, essas campanhas empresariais milionárias que empatam o debate de ideias, de propostas, e a campanha acaba sendo uma campanha hollywoodiana, caríssima, que, enfim, afasta a sociedade e afasta o homem comum do próprio debate político. O próprio Almino Afonso também nos traz essa questão sobre a impropriedade de termos um sistema em que ninguém consegue compreender que se vota em determinada pessoa e acaba se elegendo outras pessoas que não se queria eleger e não queria votar. E o acúmulo de partidos políticos, nós temos, portanto, dezenas de partidos políticos e a sociedade brasileira não possui dezenas de tendências do pensamento político e, de fato, isso atrapalha o andamento dos projetos, da governabilidade e mesmo da compreensão da população. São temas, certamente, que o próprio senador Suplicy trouxe uma importante reflexão sobre a política. São temas sobre os quais nenhum sistema eleitoral irá resolver por definitivo. Não há um modelo perfeito, não há um modelo universal, não há um modelo que seja perene. Mas o modelo eleitoral ele deve estimular as boas práticas. O problema do atual modelo brasileiro é que ele estimula as más práticas. E é isso que precisamos mudar. Fazer uma reforma política que pelo menos aponte um caminho diferente do atualmente verificado no sistema eleitoral brasileiro. É para isso que a OAB, a CNBB e mais de 100 entidades da sociedade civil estamos reunidos em uma coalizão pela defesa da reforma política democrática. Não temos ideias fechadas, no sentido de que não somos donos da verdade, mas queremos que a reforma política seja efetivamente debatida, discutida e votada, porque todos os candidatos a presidente da República prometeram ao povo brasileiro que iriam realizar a reforma política e iremos cobrar o cumprimento desta promessa. Guilherme Evelim, como jornalista de uma outra geração, não é? Mas você, como é que é essa situação de você ter que acompanhar a vida de 32 partidos registrados no TSE e 22 com representação no Congresso Nacional, sendo que na próxima legislatura serão 28 no Congresso. Como é que se consegue até guardar os nomes, as siglas, os programas? Como é que é isso? É um problema, né? Para a cobertura política, essa pulverização do sistema partidário, e é um problema para a governabilidade do país, sem dúvida. É disfuncional. E o que acho que os depoimentos de Almino Afonso, de Eduardo Suplicy e do senador Pedro Simon mostram isso, que o sistema partidário, da forma como hoje ele está desenhado no Brasil, ele tornou-se disfuncional até para o bom funcionamento da democracia brasileira. O que os depoimentos mostram também, no meu ponto de vista, é como os partidos, né, perderam representatividade na sociedade, né, eles perderam conexão com a sociedade. E isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema que acontece no mundo todo, né? A questão da falta de representatividade dos partidos políticos, a falta de inserção dos partidos políticos na sociedade, isso é um problema que ocorre mesmo nas democracias mais maduras, em estágio mais avançado do que a democracia brasileira, e que é um problema que tem a ver também, acho que, com as mudanças sociais que nós vivemos nas últimas décadas, né? No passado, os partidos comunistas eram um exemplo disso, eles funcionavam como organizadores da sociedade, né? Eles eram galvanizadores de lideranças políticas, de intelectuais, enfim, das forças representativas da sociedade. E eles deixaram
de exercer esse papel nos últimos anos, nas últimas décadas. E eu acho que esse é o grande problema, né? Os partidos estão combalidos e isso passa por uma reforma política, mas também passa pela forma como os partidos fazem política. É um debate que vai além das mudanças legais e nas próprias instituições. Bernardo Melo Franco, você evidente, é o mais novo aqui, não é? É uma criança, mas você tem primeiro um sobrenome ilustre e você tem o seu bisavô, grande tribuno, né? Afonso Arinos de Melo Franco, da UDN, uma figura espetacular. E você agora viu esse desfile de 3 figuras, 2 ainda senadores, o terceiro, o Almino Afonso, já há muito tempo que não estava no Congresso, né? Algum tempo que não estava no Congresso. Mas como é que você vê isso? São os partidos que não deixam esses talentos florescerem? Ou então são os talentos que conseguem chegar ao Congresso não merecem estar no Congresso? Como é que é esse movimento? Bem, Diniz, eu acho que, especialmente o senador Pedro Simon e o Almino Afonso, o ex-ministro Almino Afonso, chamaram atenção para a impossibilidade de dar certo um sistema que tem 28 partidos representados na Câmara. Esse é o Congresso que a gente tem pela frente no ano que vem. Os 10 menores partidos estão se organizando no chamado G10. Eles somam 24 deputados, já querem fazer um bloco, já estão sonhando com presidência de comissão na Câmara, já estão sonhando com ministério. Então, é um sistema que realmente é completamente inviável na prática, né? Chama atenção no depoimento dos 2 senadores uma outra coisa. Essa falta de legitimidade não está só nos partidos, está às vezes também no próprio parlamentar, que está representando os estados. Então, por exemplo, no Senado, esses 2 senadores tiveram grandes votações, têm muito mérito e legitimidade para estar lá. Agora, nos últimos anos, cerca de 20 senadores dos 81 são suplentes. É gente que não tem um voto. Gente que não tem um voto. Em geral, são financiadores das campanhas, são às vezes filhos ou até pais dos candidatos eleitos. O senador sai para disputar uma eleição, sai para assumir um cargo no executivo, e aquele cargo fica ali com uma pessoa que o eleitor não tem nem ideia, não sabe nem como encontrá-lo para cobrar alguma coisa. Então, enfim, acho que essa é uma outra questão que os partidos não têm interesse em mexer, mas que seria obrigatória dentro de uma reforma política. A questão do suplente senador. Que são os valores, são os talentos, né? Vamos fazer uma breve pausa e o Observatório da Imprensa volta daqui a instantes. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje discute os principais temas que fazem parte da famosa, celebrada reforma política. Desde o ano passado, quando manifestações pedindo mudanças tomaram o país, a reforma política voltou a ocupar a agenda pública. A presidente Dilma Rousseff propôs um plebiscito que autorizasse a convocação de uma Assembleia Constituinte específica para a reforma. Mas a iniciativa não avançou. Logo após a reeleição, a presidente anunciou que o assunto será prioridade em seu segundo mandato. Uma coisa que coloca a reforma política num pé ainda mais difícil que outras é que todas as pessoas que teriam que votar numa reforma política se elegeram pelas regras atuais, né? Então você vai estar pedindo para políticos que tendem a ser avessos ao risco modificar regras das quais eles se beneficiaram de alguma forma, porque foram eleitos, e que para adotar outras regras que podem ter efeitos não muito previsíveis. A reeleição ficou de fora da proposta enviada pela presidente Dilma ao Congresso em 2013, mas voltou à pauta de discussões ao longo da campanha eleitoral. Na proposta do ano passado, a definição de voto proporcional, distrital ou distrital misto tinha destaque. Entre os temas mais polêmicos da reforma está o financiamento da campanha eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral calcula que em 2014 os candidatos gastaram mais de 70 bilhões de reais nas campanhas.
Quem defende financiamento público costuma dizer que quanto mais público for o financiamento, menos financiamento privado e menos interesses escusos estarão na política. Não existe uma regra que vai evitar que alguém doe dinheiro para uma campanha, direta ou indiretamente, em troca de algum benefício. Agora, a gente pode tentar dificultar isso. E eu acho que é um objetivo importante tentar limitar o custo das campanhas políticas. Mas a gente tem que ter em mente que o financiamento tem que, de alguma forma, a atividade política exige recursos. Outro ponto controverso da reforma política é a redução do número de partidos. Desde 2010, os partidos podem fazer coligações regionais diferentes das firmadas no Plano Nacional. Atualmente, 32 partidos estão registrados no TSE. Em 2015, 28 terão representação na Câmara. Não tem uma maneira simples de você se livrar dos pequenos partidos ilegítimos e manter os pequenos partidos legítimos. Já existe uma cláusula de barreira que varia de estado para estado. A gente deveria fazer isso de forma indireta, limitando a possibilidade deles trocarem o tempo de televisão por apoio, por exemplo, mas também limitando a possibilidade de coalizões em eleições proporcionais, que é a coalizão para eleger deputados federais e estaduais. Quer fazer uma coalizão, há interesses comuns, perfeito. Mas candidatos acima de certo limite de viabilidade, seja um limite que a gente pode discutir, seja o de tamanho do partido, seja o número de assinaturas, seja em resultados anteriores, teria um tempo igual e esse tempo não mudaria com a soma de mais partidos para a coalizão. Acho que essa seria uma mudança importante que tiraria o incentivo para a existência de partidos pequenos e legítimos sem afetar os partidos pequenos legítimos, né, que é o que a gente gostaria de ter. Doutor Marcos Vinícius, eu quero começar com uma pergunta de um telespectador através do Facebook, o Fabiano Correia. Ele faz um comentário e uma pergunta embutida. Como o aumento dos números de votos nulos, brancos e abstenções pode ajudar na aceleração desse processo, visto que pode ser interpretado como um aumento do descrédito do sistema? Em branco, nulo e a própria abstenção revela também o descrédito da população brasileira em relação à representação política. As próprias pesquisas de opinião pública, e a OAB contratou uma pesquisa Datafolha, uma pesquisa Ibope, sobre a confiabilidade das instituições em nosso país, e podemos perceber de que, infelizmente, os partidos políticos no Brasil vêm tendo uma confiabilidade muito baixa por parte da população, o que demonstra a necessidade, mais por isso também, de uma reforma política, que penso que deve passar, sim, pelo desestímulo às coligações por interesses de tempo de televisão ou de recursos de campanha. E devemos, sim, colocar uma regra que impeça que a coligação venha a somar tempo de televisão para acabar qualquer tipo de interesse dos chamados partidos pequenos de aluguel. Mas, por outro lado, precisamos preservar aqueles partidos que, embora pequenos, eles são importantes, ideológicos, têm história em nosso país. Por outro lado, verificar a questão do financiamento de campanha. Sem dúvida alguma, o atual modelo em que as empresas podem escolher partidos e candidatos que elas querem apoiar é um modelo que a OAB entende que é inconstitucional, porque a OAB compreende que apenas o cidadão, o povo brasileiro é que deve participar da vida política. Então, o povo é que deve doar, o povo é que deve ser conclamado a financiar a campanha, o cidadão, e não as empresas, porque a empresa é uma atividade econômica. O próprio New York Times, o jornal New York Times, neste último fim de semana, fez um editorial refletindo sobre a inexistência de limite de doação de campanha nos Estados Unidos da América, o que demonstra que essa é uma preocupação não apenas aqui do Brasil. E temos sim que estabelecer teto de gastos de campanha por força de lei, porque atualmente no Brasil esse teto de gasto é fixado por cada partido político, ao pedir o registro de seus candidatos, e temos que mudar o sistema de eleição, em que o voto no Brasil é proporcional uninominal, o que significa dizer que a população vota em um determinado candidato
e acaba esse seu voto contribuindo para eleger outros candidatos que ela não queria eleger. Então, precisamos fazer com que esse modelo, que praticamente existe só no Brasil, seja revisto para a adoção de um modelo como a Europa inteira, a parte da Europa tem, que é o voto em lista, ou a Alemanha, que tem o voto distrital misto, ou o próprio Estados Unidos, que tem o voto distrital. A OAB defende que o voto proporcional ele é mais adequado para a realidade brasileira. Mas, contudo, como venho dizendo, esse é um debate que há de ser feito de forma franca, fraterna, vendo prós e contras, porque é um debate que deve resultar em uma reforma política que modifique o atual sistema eleitoral em nosso país. Agora, presidente, como é que a gente vai fazer isso? O próximo ano vai ser... Primeiro vamos ter aí os primeiros meses com a eleição e a posse das novas mesas do Senado e da Câmara, isso vai ocupar um tempo enorme, né? Depois vamos ter aí as comissões de inquéritos, os diferentes malfeitorias que estão ocorrendo no país. Quer dizer, o trabalho parlamentar, legislativo vai ficar muito em segundo plano. E como é que a gente começa esse processo da reforma política? Alguém tem que começar. A imprensa nem chegou a repercutir um bom artigo Eu não sou fã do senador Sarney, mas ele escreveu um bom artigo com uma boa proposta, muito bem armada, e não repercutiu. Quer dizer, por onde que a gente vai começar? Diz, muito boa a pergunta, porque dá ensejo a dizer que a coalizão pela reforma política, que é a OAB, a CNBB, e as mesmas entidades que movimentamos pela Lei Ficha Limpa no Brasil, estamos movimentando esta nossa proposta que denominamos eleições limpas, com a coleta de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular. Esperamos colher, até o início da próxima legislatura, 1,5 milhão de assinaturas, para que essas assinaturas da população brasileira venham a demonstrar, a simbolizar que a população quer sim uma reforma política, quer sim o debate, e queremos que esse projeto de iniciativa popular marque a discussão no Congresso Nacional, como foi feito em relação à lei da ficha limpa. E a pressão da sociedade, da opinião pública, a participação da sociedade, venha fazer com que esse tema não saia da agenda, porque esse tema é prioritário. E conclamo a população a visitar o site da OAB, oab.org.br, ou da Coalizão pela Reforma Política Democrática, imprimir a nossa ficha de assinaturas, ler o nosso projeto, opinar. Nós estaremos fazendo ao longo desses meses próximos lançamentos da campanha em todos os estados brasileiros, com todas as seccionais da OAB, a CNBB e as demais entidades da sociedade civil, para que possamos sensibilizar a sociedade no sentido de que a reforma política deve ser votada, discutida e aprovada já no primeiro semestre do próximo ano. Porque quanto mais distante das próximas eleições, mais viável a aprovação de uma reforma política. Claro. Guilherme Evelyn, como é que você vê Você acha que esse grande abaixo-assinado, essa grande manifestação popular, né, cidadã, ela cola, ela vai galvanizar, ela vai empolgar a sociedade, ou o descrédito vai impedir? Como é que você vê isso? Eu acho que a mobilização popular vai ajudar a levar o tema para o debate no âmbito do Congresso Nacional, que eu acho que mesmo com mobilização popular, é o âmbito correto para a discussão da reforma política. Eu acho que um dos problemas, porque não se avançou, apesar de várias tentativas e propostas de reforma política que houve nos últimos anos, que além, como a reforma tributária, a reforma política é um tema muito complexo e que se você torna o projeto de reforma muito abrangente, ele tende a esbarrar em maior oposição, porque há diferentes sensibilidades, há diferentes opiniões em relação ao tema. O professor de Direito Constitucional, Oscar Vilhena, escreveu outro dia um artigo que foi publicado pela Folha de São Paulo, que eu acho que
ele expressou uma posição que eu acho muito sensata em relação ao tema. Ele acha que a reforma política deve ser feita de forma incremental, fazendo ajustes pontuais, tentando corrigir os problemas que de fato existem no nosso sistema político, mas que o nosso sistema político que está vigorando desde, a gente tem que reconhecer isso também, que está vigorando desde a Constituição de 1988, é o que garantiu o funcionamento da nossa democracia até agora. No período democrático recente, mais longo da história do Brasil. Então, ele tem defeitos, mas ele tem garantido, de alguma forma, a governabilidade do país também. E se você cinge em alguns pontos em que é possível obter o acordo, porque qualquer reforma política não vai ser claramente o projeto do executivo ou o projeto de uma força política, vai ter que ser um pacto das principais forças políticas do país. E se você cinge em alguns pontos nos quais é possível obter consenso, eu acho que é possível ter avanço. Dessa forma como o professor Vilhena mencionou no seu artigo, de forma incremental. Bernardo, como é que você vê? Você também tá no dia a dia, você está fazendo reportagem, vai ao Congresso, vai a Brasília. Como é que você vê? Vamos começar com as coisas de menos importância para ganhando um certo momentum, ou começamos de uma forma mais audaciosa, como propõe o Sarney, não é? Que infelizmente não colou? Olha, Dides, acho que você lembrou bem. O ano que vem vai ser um ano muito complicado, esse ano de 2015 no Congresso. Em primeiro lugar, vai ter uma disputa muito grande pelo comando da Câmara e do Senado. No Senado, o Renan Calheiros parece caminhar com uma certa tranquilidade para a reeleição na presidência, mas na Câmara o que se espera é uma briga de foice aí, do governo tentando impedir a candidatura do favorito Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Depois disso, a gente vai ter o caso Petrobras chegando ao Congresso, ou antes, né, dependendo da decisão do ministro do Supremo, Teori Zavascki. No momento que ele suspendeu o sigilo dessa investigação, a gente vai saber os nomes dos políticos que estão envolvidos e que vão certamente responder a processos de cassação. Acho muito difícil, tenho muita descrença na possibilidade de uma reforma ser votada e aprovada no ano que vem. Além disso, acho que vale também lembrar que algumas das questões que são mais repisadas na reforma interessam a um ou dois partidos, às vezes ao partido do poder. Então, por exemplo, a questão do financiamento público exclusivo de campanha, que é uma bandeira do PT, é uma coisa difícil de se imaginar. Quer dizer, a gente viu no ano passado o Brasil indo às ruas protestando contra a classe política. Agora a gente vai convencer a população de que ela sozinha tem que pagar essa conta? Acho de difícil realização. Então, enfim, sem consenso, sem viabilidade de votação, não tenho muita fé na votação disso no ano que vem. Você é um pouco cético com... Nesse momento, sim, Dinis. O Observatório faz uma breve pausa e volta daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta com uma edição que analisa os assuntos da pauta da reforma política. Sistema de governo implantado no país na década de 60, o parlamentarismo foi defendido pelo deputado Raul Pila durante toda a sua carreira. O parlamentarismo teve entre os seus principais defensores no Brasil o deputado federal Raul Pila. Apelidado de Papa do Parlamentarismo, o político gaúcho defendeu a instauração desse sistema de governo ao longo de seus 45 anos de vida política. Pila chegou a mobilizar seus pares e propor uma emenda à Constituição. Quando houve a queda do Estado Novo, ele propôs a utilização do parlamentarismo, né? A imposição do parlamentarismo. Não conseguiu ser vencedor. Mais tarde, em 1949, ele tenta de novo impor o parlamentarismo. Nada, foi vencido. Os seus discursos na Câmara dos Deputados e os livros publicados demonstram a defesa que ele tinha de um sistema de governo, que com toda sinceridade eu vejo com muito respeito. O Congresso
democrático, com força, com responsabilidade, um presidente da República com poder moderador e um gabinete indicado pelo presidente da República, com a cobertura, com a aprovação do Congresso Nacional e com a possibilidade do voto de censura que derrubava o gabinete. Em 61, em meio à crise instalada após a renúncia do presidente Jânio Quadros, o Congresso aprovou uma emenda que garantia a posse do vice-presidente João Goulart, sob a condição de que o regime passasse a ser parlamentarista. Goulart foi empossado com poderes limitados. Meses antes dele sair do poder, em 1966, quando deveria terminar o seu mandato, ele deveria convocar um plebiscito para saber se deveria ou não continuar o regime parlamentarista. Só que houve problemas sérios no regime parlamentarista com o Jango. E aí ele conseguiu fazer um plebiscito em 1963 para chamar a população se queria continuar ou não com o parlamentarismo. E houve um não. As pessoas votaram a população votou pela volta ao presidencialismo, né? Doutor Marcos Vinícius, nós trouxemos de volta a figura do Raul Pila, que é do meu tempo de repórter, né? Ele era o senhor parlamentarismo, não é? Quer dizer, o que eu acho que está faltando hoje, talvez com exceção do Suplicy, o Suplicy era o senador da renda mínima. Está faltando esses parlamentares com bandeiras pessoais, existenciais e políticas, né? Que eles representem uma ideia enquanto seres humanos, não é? E isso diluiu-se, não é? Nós não temos mais essas figuras, o velho Afonso Arinos representando o liberalismo da UDN, não é? Lacerda representando aquela coisa louca que o empurrava para cá e para lá. Estão faltando essas personalidades, né? Como é que o senhor vê? Como é que a gente recupera esse fervor, essas figuras, esses ícones, né? Eu penso que o debate político no Brasil há de ser feito de modo menos pragmático, para usar uma palavra menos ou mais adequada, ou mais leve, do que ocorre atualmente. O debate é muito pragmático. É uma disputa do poder pelo poder. A disputa sobre quem vai ser o presidente da Câmara é uma disputa de nomes. Você não tem uma disputa de projetos. Quais são os projetos que os candidatos apresentam? Quais são as bandeiras? Quais são as ideias? O que os diferenciam? Esse debate tem que voltar à cena política nacional. E à medida em que as campanhas eleitorais são com estruturas milionárias, e o debate acaba ficando em segundo ponto, em segundo plano. O debate de ideias, de propostas, a mensagem do candidato não é o que mais exatamente convence o eleitor. O que acaba convencendo o eleitor é quem tem mais estrutura de campanha, quem tem mais condições de se comunicar melhor. Então, penso que isso está afastando. Agora, a ideia de se fazer o voto distrital no Brasil, eu penso que vai na contramão dessa ideia de termos parlamentares de bandeiras, porque o voto distrital puro, ele leva a um parlamentar que cuida apenas do seu distrito e não que cuida das grandes causas, das grandes bandeiras. Mas eu gostaria de enfatizar que eu compreendo o certo pessimismo sobre a possibilidade da aprovação da reforma política. Eu não tenho a ingenuidade de achar que essa reforma virá de qualquer jeito ou será já aprovada sem uma intensa mobilização popular. Mas eu acredito firmemente de que os candidatos a presidente da República, todos que prometeram a fazer reforma política, que agora eles que estão, uns na presidência da República, outros no parlamento, que eles cumpram com a sua palavra, a palavra dada ao povo brasileiro e que façam as suas bancadas efetivamente a realizar a reforma política, sob pena de serem cobrados nas próximas eleições. Isso é que serve a democracia. A democracia é a desconfiança institucionalizada, por isso que temos a cada 4 anos eleições, para que o povo verifique se aquela promessa feita na campanha eleitoral
eleitoral será cumprido. E quero deixar bem claro também a todos que a OAB, e pelo menos o presidente da OAB Nacional, não concorda com a tese da Constituinte. Nós entendemos que devemos fazer reforma política dentro do marco constitucional existente em nosso Brasil. Nós entendemos que a Constituição ela é o elemento de estabilidade institucional desses 26 anos de nosso país, e a Constituinte ela é desnecessária e arriscada nesse momento da vida nacional. E entendemos que devemos fortalecer a Constituição da República, as liberdades nela postas, a proteção ao cidadão brasileiro, e não pôr em risco essas conquistas, mas entendemos que a participação popular pela iniciativa popular de leis, tal como ocorreu na Lei Ficha Limpa, poucas pessoas acreditavam que a Lei Ficha Limpa pudesse vir a ser aprovada. E foi aprovada à unanimidade pelo Congresso Nacional. Força da pressão da população. E entendemos que devemos reeditar esse momento com a reforma política e com o acréscimo, que é a promessa feita por todos os candidatos a presidente da República. Guilherme Evelim, você acha... Eu achei uma brilhante ideia essa, de pegar todos os candidatos que estavam nos debates aí, eram 6, se não me engano, que chegaram ao debate, e dizer assim, escuta, o que vocês vão fazer agora pela reforma que vocês prometeram? Você acha viável isso? Ou as eleições puseram uma pá de cal e acabou-se a conversa? Eu acho que a reforma política, como eu disse no bloco anterior, ela necessariamente só avançará se houver um pacto entre as principais forças políticas do país, as que estão no governo, as que estão na oposição. Só se houver uma negociação, quer dizer, em um diálogo, em bases, digamos, francas e sinceras, é que acho que esse tema pode avançar. E existe pontos eu imagino que pontos de consenso, né, que hoje une as principais forças políticas do Brasil. Eu acho que, por exemplo, o fim da coligação nas eleições proporcionais, acho que é um tema de relativo consenso. A própria instituição de uma cláusula de barreira ou de desempenho para evitar essa proliferação, essa pulverização partidária que a gente vê hoje, eu acho que é um tema que pode alcançar certo consenso entre os principais partidos hoje representados no Congresso. E um outro tema que vai se tornar obrigatório, até porque já tem uma maioria no Supremo Tribunal Federal, é com relação à questão do financiamento eleitoral. Já tem uma decisão no Supremo, o processo está agora com o ministro Gilmar Mendes, que pediu vista, mas já existe uma maioria no Supremo com relação à inconstitucionalidade do financiamento empresarial das campanhas. Então, tem que se chegar a uma nova fórmula, né, em relação à questão do financiamento. E acho que é possível. O sistema brasileiro hoje já é de financiamento misto, né? Você tem financiamento público e tem financiamento privado. E acho que é possível ter um acordo em relação a esse tema também, do financiamento eleitoral. Então, acho que se você cingir em alguns pontos, fazer dessa forma incremental, é possível obter alguns avanços. E acho que... E necessariamente isso vai exigir um pacto, né? Vai exigir um acordo entre as principais forças políticas do país. Eu acho que se você agir de forma pontual, é possível obter esse consenso. Bernardo, dentro do seu pessimismo, que é muito estimulante, do seu ceticismo, que é estimulante, você vê alguma saída, alguma porta onde a gente possa forçar um pouco, para que esse assunto não fique em banho-maria, não é? Gines, eu acho que o Guilherme lembrou aí que é possível pensar na construção de consensos. E talvez esses consensos sejam uma reforma política possível. Não é ideal, mas é que pode sair do papel. O caso das coligações proporcionais é um desses. O caso do suplente senador é um outro caso. Fácil. Muito fácil e enfim, lógico, né? O ilógico é o que existe hoje, não o que está sendo proposto. Agora, eu só queria também ressaltar um ponto
também lembrado pelo Guilherme, que é a questão da interferência do Supremo Tribunal Federal nessas decisões. O Supremo agora está decidindo sobre o financiamento de campanha, uma questão que deveria ser decidida pelo Legislativo, que são os nossos representantes, são aqueles que são eleitos para formular leis. O Supremo tem que agir no caso de uma aberrante inconstitucionalidade, mas não para... não para legislar ou agir na lacuna da inação do Congresso. E vale lembrar o seguinte, sobre a cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira, que também é um dos consensos, quer dizer, ninguém acha possível que se continue com um sistema de 28 partidos na Câmara, essa cláusula foi aprovada pelo Congresso. O que aconteceu? Foi para o Supremo, os partidos menores ideológicos entraram com ação e o Supremo entendeu que ela era inconstitucional. Quer dizer, o Supremo interferiu e derrubou uma medida que, de alguma forma, ia sanear o sistema partidário. Hoje em dia, até a composição atual do Supremo tem um entendimento diferente. Se a questão fosse hoje a votação, muito provavelmente não teria o mesmo desfecho. Agora, será que isso não pode acontecer de novo com o financiamento de campanhas? Será que é papel de 11 ministros nomeados pelo presidente e não de 594 congressistas escolhidos pelo povo? Eu acho que o Congresso é o caminho correto para se decidir qualquer mudança no sistema político. Chegamos ao final desta edição. Quero agradecer a presença em Brasília do presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, em São Paulo, do editor da revista Época, Guilherme Evelim, e no Rio de Janeiro, do colunista da Folha, Bernardo Melo Franco. Na próxima semana, vamos tratar da crise da água que afeta não apenas as torneiras, mas o setor energético. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio ou pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.